Bom, pessoal, boa tarde. Estão me ouvindo? Estão? É um prazer estar aqui. Meu nome é Vanessa, eu sou do Sebrae aqui de Santana. E a ideia hoje é a gente bater um papo rapidamente para falar sobre liderança. Independente se você tem um funcionário que é registrado ou se você tem um prestador de serviço, né? É importante a gente ter essa consciência de que quem está lá na ponta representando a sua empresa quer reconhecer em você, quer ter em você uma inspiração para poder trabalhar melhor, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Eu posso estar sendo paga, eu sei que eu estou sendo paga para trabalhar, para fazer a minha função. Mas se eu tenho um líder que me inspira e que me reconhece como fazendo parte integrante, e esse reconhecimento, a gente vai falar um pouquinho, que ele vai muito além de falar que eu sou simplesmente um funcionário e dou uma premiação, eu consigo produzir muito mais. Então essa é a ideia, fazer com que cada funcionário produza mais, tá bom? Bom, eu trouxe aqui uma pesquisa que foi divulgada em dezembro do ano passado, que traz um dado um pouco surpreendente, que fala que 56% dos trabalhadores formais estão insatisfeitos com o seu trabalho. E, curiosamente, eles estão falando que falta alegria no trabalho, né? Apenas 1/3 dessas pessoas que foram entrevistadas se dizem satisfeitas de modo geral. E aí você pode falar assim, poxa, mas o que isso impacta, né? Impacta em tudo, gente. Porque se eu tenho um funcionário que não está produzindo, que não está feliz, ele vai produzir cada vez menos, né? E ele pode ser a pessoa que está varrendo o chão ou do presidente da empresa. A gente tem que estar começando a reconhecer as pessoas de que forma eu posso mudar isso, né? E o detalhe é que eles falam que o salário não é a única forma de satisfação, né? Ele pode sim, o salário, se você vê que você está pagando um salário bacana, ele pode ser um fator de entrada, mas ele nunca vai ser um fator principal que vai fazer com que você permaneça nessa empresa. 87% dessas pessoas que foram entrevistadas declararam que desejam ter mais premiações em produtos e serviços, 96% querem bônus em viagens, vale presente, 90%, eu estou falando 90% dessas pessoas estão falando que querem receber mais elogios e homenagens. E a sensação de reconhecimento. Então hoje a ideia, já que a gente está numa feira, né, que fala sobre, que é decoradores, que são arquitetos, como a gente vai construir uma casa, né, a gente vai trabalhar com esses pilares da construção para fazer um projeto, para falar sobre motivação de pessoas. E a pergunta que não quer calar, como que você está engajando a sua equipe de trabalho? Pensando nessa coisa do projeto, de liderança, a gente pode dizer que o terreno é o salário, né? Eu preciso ter um salário, eu posso estar pagando o piso da categoria, ok, não tem problema, mas não basta só isso. O alicerce é a liderança, né? E essa liderança a gente tem que estar com disposição de todo dia se colocar na posição de servir o funcionário, cada vez mais. Isso dá muito trabalho, porque às vezes eu sou uma grande decoradora, eu sou um grande arquiteto, e eu quero continuar exercendo isso, mas quando eu tenho uma equipe, se eu quero crescer, cada vez mais eu vou deixando de fazer isso e vou ter que trabalhar mais cada pessoa. O telhado desse nosso projeto seria os treinamentos e premiações. Só que a maioria das empresas estão parando por aqui. Quando oferecem treinamento e premiações, a gente tem que ir agora para uma coisa mais profunda. A gente tem que fazer esse reconhecimento material, que seria o design de interiores, tá bom? Salário não é a única forma de motivação. Ele é o início, mas ele não é o principal. Quando a gente fala em liderança, a gente precisa entender o que é liderança, né? Tem várias denominações, vários autores aí que explicam o que é liderança. E a gente vai trabalhar aqui com o conceito de Chiavenato, que é um grande autor aí de livros na área de recursos humanos. E ele fala que liderança é a influência interpessoal, exercida numa dada situação e dirigida através de processo de comunicação humana para a consecução de um ou mais objetivos. Ou seja, eu tenho que aprender a me comunicar melhor, a ter uma comunicação mais assertiva com o meu funcionário. Eu tenho que entender as necessidades dele como desenvolvimento mesmo pessoal e alinhar isso com o desenvolvimento com o que eu quero para a equipe, com o que eu quero para a minha empresa, tá? Hoje em dia todo mundo tem meta em empresas. Até a faxineira pode ter meta. Até alguém que trabalha fazendo uma folha de pagamento pode ter meta. Porque se a gente não começar a estipular metas, eu não vou ter desafio. E se eu não tenho desafio, eu vou cair na mesmice e achar que todo dia eu estou fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Infelizmente, as empresas elas falham porque elas acham que se está bom,
vamos continuar. Mas se está bom, pode melhorar. E aí a nossa função é fazer com que cada membro da nossa equipe dê o seu melhor. Fazer o seu melhor. Isso exige a gente estabelecer metas. Isso quer dizer que se eu não sei para onde a minha empresa vai, onde ela quer chegar, como que eu vou cobrar do funcionário? Né? Então, comece pensando, né? A minha empresa hoje ela tem um faturamento X. Quanto eu quero que ela fature no mês que vem? Quanto eu quero que ela esteja faturando daqui a 5 meses? Qual é o plano de ação para que isso aconteça? Qual vai ser o papel de cada um para que isso aconteça? Se eu não extrair e não tiver essa meta, esse objetivo comum, essa causa comum, vai ser só mais um trabalho. Né? Eu estou prestando serviço, eu vou trabalhar para você, e para você não vai trazer diferença, não vai trazer significado do trabalho para o funcionário. E aí o papel, né? O que é ser líder, né? Tem várias denominações, como o nosso tempo está curto. Líder é toda pessoa que de forma ética orienta, conduz e induz outras pessoas a alcançar os seus objetivos, seja ele individual e coletivamente. Não podemos deixar de falar dos tipos aí de gerações, né? Você tem o pessoal da geração Baby Boomers, que é o pessoal que nasceu pós-Segunda Guerra Mundial, que tem um estilo mais de trabalhar diferente do pessoal da geração Y. Né? Esse pessoal tem como o trabalho, não tem problema trabalhar 30, 40 anos fazendo a mesma coisa. Então, se você tem na sua equipe alguém que é dessa geração Baby Boomers, que são pessoas que nasceram entre 60 e 75, é um pessoal que vai realmente abrir mão da vida pessoal para trabalhar para você até tarde. Mas, por outro lado, não é um pessoal tão antenado com a tecnologia. Então, tudo vem para somar. Né? Já o pessoal da geração X, eu mesmo faço parte da geração X, o pessoal que nasceu entre 70 e 79, é um pessoal que é mais realizador, fica em média 8 a 15 anos na empresa, não tem problema de subir de cargo devagar. Agora, se você tem alguém da geração Y, é um pessoal que nasceu entre 81 a 85, é um pessoal que já nasceu com a tecnologia e que quer crescer de maneira rápida. Ficam em média 2 anos nas empresas. Então, por que é importante entender a geração? Ainda tem a geração milênio, que é a geração posterior à geração Y, que é um pessoal mais conectado ainda. Então, por que é importante eu fazer isso? Porque muitas vezes o pequeno empresário que a gente vê lá no nosso escritório, ele fala assim, puxa, mas aqui não tem como crescer. Tem como crescer. Eu posso fazer um plano de carreira na horizontal. Né? Eu posso entrar como atendente júnior, ganhando o piso da categoria, e daqui a um ano eu tendo metas, aumentar R$80, R$100 o meu salário, desde que eu tenha metas. Tudo tem que estar atrelado a metas. Mas sabendo que eu posso crescer na horizontal. Então, eu posso ser atendente júnior, pleno, sênior, ou com vários níveis de salário. Mas é importante a gente trazer isso para o funcionário. É importante também, quando esse funcionário está na sua empresa, ele saber a história do seu negócio. Como foi que você começou? Quais são os desafios do seu negócio? Porque na cabeça, muitas vezes, do funcionário, você ganha muito bem e ele ganha muito pouco. E aí, a gente até trabalha com a questão da pizza, né? Você pode desenhar uma pizza e falar assim, olha, quando eu vou formar o preço qualquer produto aqui da minha empresa, você sabia que 30%, de 30% a 60% é só para pagar custo fixo? Ah, o que é custo fixo? É tudo aquilo que eu tenho que pagar, independente se eu vendi ou não. Aluguel, água, luz, telefone, meu salário, que é o meu prolabore, salário de funcionário, contador. E aí, de 10% a 12%, quando chega a 15% que é lucro, e esse lucro não vai para o meu bolso. Esse lucro, ele vai para ser reinvestido na empresa. Então, você não precisa entrar em detalhes de valores com o seu funcionário, mas você pode usar porcentagens para mostrar para ele que não é fácil a vida de empreendedor, e que se ele agregar, quanto mais ele produzir, mais todos irão ganhar. Tá? Então, esse é um desafio aí para quem empreende. E quem que pode ser líder, né? Nós temos o líder de nato, né? Que é aquela pessoa que nasceu já para ser líder, né? Eu tenho uma filha de 3 anos e você consegue identificar quando as crianças estão brincando? Quem aqui é mãe de criancinha até 10 anos? Levanta a mão. Vocês duas. A gente consegue identificar as crianças quando estão brincando, quem tem aquele perfil mais de liderança, que lidera a brincadeira. Então, existe a liderança nata? Existe. Mas não é porque eu não nasci com ela, que eu não posso me tornar uma grande líder.
né? Porque eu posso ir treinando isso, eu posso, cada dia, cada funcionário, ele é um desafio para eu exercer essa liderança. E eu posso me capacitar, fazer treinamentos, né? Fazer cursos específicos para melhorar essa liderança. Nós temos o líder de cargo, que é aquela pessoa que simplesmente tem um cargo de líder. Mas isso não quer dizer que ela exerce liderança. Porque liderança tem o poder de influenciar pessoas. O líder é aquele que você faz muitas vezes o a mais porque você se sente inspirado e sente confiança, você sente um respeito por aquela pessoa. Que a gente fala que é o líder de fato, né? Muitas vezes, toda equipe de funcionários, toda equipe, seja ela pequena, com 2 funcionários, com 10, com 20, tem um líder ali que não é o líder de cargo, é o líder de fato, e ele exerce influência em todo o grupo. Então, quando você identifica quem é essa pessoa, quando você tem uma ideia nova, alguma coisa para implementar diferente, primeiro chama essa pessoa de canto, para poder primeiro ganhar ela, para ela poder levar para a equipe. Então, é importante isso. E aí, muitas vezes, a gente tem que só prestar atenção. Será que eu estou sendo só líder de cargo ou realmente estou sendo líder de fato? Eu estou inspirando pessoas. Fica a nossa mensagem. E os estilos de liderança, né? Nós temos 3 estilos de liderança. O autocrático, que é aquele que manda e você obedece. Né? Então, ele vai lá e fala quais são as regras, o que ele quer, e você simplesmente obedece. Tem o líder democrático, que é aquele que chega junto da equipe e fala, pessoal, e aí? Nós temos esse problema, precisamos atingir tal meta. Como que a gente vai fazer para chegar no objetivo? Então, o líder democrático é aquele que chama a equipe para poder pensar junto. E nós temos o líder liberal, que é aquele que fala, olha, nós temos essas metas, esse é o objetivo e deixa você à vontade para trabalhar e só vai querer saber do resultado no final. E a pergunta que não quer calar, né? Qual é o estilo de liderança ideal? Né? O autocrático, democrático ou liberal? O que vocês acham? Bom, todos os estilos, você não pode ser só autocrático, só democrático ou só liberal. Vai depender muito da maturidade da equipe, da situação e do que você espera naquele momento, qual é o resultado esperado. Vai ter momentos, sim, que você vai ter que chegar e deixar a equipe trabalhar. Vai ter momentos que você vai ter que chegar junto com a equipe e pedir essa integração. E vai ter momentos que você simplesmente, às vezes, você vai ter que se impor e falar, olha, isso é o que eu quero e por favor, me obedeçam. Então, depende muito. O que a gente vê é que, muitas vezes, eu não posso, se eu sou só liberal, eu vou estar perdendo a equipe. Se eu sou só democrático, também. Eu não posso ser mais só um do outro. Eu tenho que ver qual a situação que eu tenho que exercer naquele momento. Tudo bem? E o compromisso do líder, né? Ele tem compromisso com os resultados da equipe. Então é importante atribuir metas. Né? Eu estou no Sebrae há quase 10 anos e, infelizmente, a gente tem 90% dos empresários que não atribuem metas. E aquilo que eu falo, a gente tem que atribuir porque isso dá significado. Claro, metas alcançáveis, né? Então faça um planejamento estratégico antes, onde que a sua empresa está, onde ela quer chegar e como que você pode atribuir metas por setores, por atividades, tá? Mesmo que você tenha um funcionário, não tem problema, mas é importante. É importante também você promover o domínio do método, né? Muitas vezes a gente fala assim, puxa, eu sou empresário, e muitas vezes eu fico preso no operacional. Dono de empresa tem que estar pensando no estratégico, é o ideal. Não ficar tão no operacional, porque senão a empresa não cresce. Então, o que a gente está querendo dizer com isso? Eu tenho que ter um conhecimento, claro, se eu vou abrir uma loja de decoração, eu tenho que ter conhecimento técnico. Mas uma hora eu tenho que começar a desprender para poder deixar o funcionário fazer, para você produzir outra coisa, para você poder pensar no estratégico do seu negócio. O líder tem compromisso com a equipe, né? É importante fazer um bom recrutamento, uma boa seleção. Costumo dizer, nunca contrate quem você não possa demitir, né? Tem muitos problemas aí com empresas familiares, gera muito problema, muito atrito. Então, tome bastante cuidado. Treine a sua equipe. Muitas vezes a gente pensa que treinamento é só quando a pessoa entra. Muito pelo contrário, ele é constante. Faça coaching, não é só para grandes empresários. Fazer coaching é você, muitas vezes, não dar resposta para o seu funcionário, mas fazer com que ele pense, fazer com que ele pense como ele pode melhorar e se desenvolver. Promova a meritocracia.
Tire as pessoas da zona de conforto, que é atrelado a metas, né? Tire as pessoas da zona de conforto. Faça uma avaliação de desempenho, né? Quando você vai fazer um recrutamento, você tem que pegar a descrição do cargo. Como que eu faço a descrição do cargo? Eu sentar lá e fazer atividade por atividade. O que aquele cargo precisa? E eu não estou falando em pensar na pessoa que está exercendo naquele momento aquele cargo, mas pensar no cargo. Então, o que aquele cargo precisa? Eu faço uma descrição do cargo para poder o quê? Recrutar de maneira eficiente. A descrição do cargo serve também para depois eu fazer uma avaliação de desempenho, para ver se essa pessoa está se desenvolvendo, até porque eu vou estar atrelando metas. Também preciso ter uma descrição do cargo, para quê? Para poder fazer treinamento, né? Hoje em dia, a internet, ela nos proporciona treinamentos de graça, infinitos. Então, a parte técnica, ela está mais fácil de resolver. O que está mais difícil de resolver é o comportamento. Então, no recrutamento e seleção, se você sabe quais são os conhecimentos e habilidades que você precisa para aquele cargo, você consegue trabalhar, recrutar melhor, de maneira mais eficiente, no recrutamento para ter menos dor de cabeça depois. Não quer dizer que você não vai ter zero problemas, mas quer dizer que você vai minimizar esse risco. Demitir quando preciso, né? Eu estive com o dono da Pets, o Sérgio Zimmermann, eu sou gestora também de projetos lá no Sebrae, e ele falou uma coisa muito interessante, que ele faliu, né? E quando ele faliu foi porque ele não teve coragem de demitir 60 funcionários. E aí passou, o negócio foi se enrolando, depois quando ele teve que demitir foram 600, não foram só 60. Então, se você deu feedback, se você está acompanhando esse funcionário, e se você achar, em último caso, que é necessário, faça o que tem que ser feito, que no caso é a demissão. E tem um plano de incentivos alinhado às metas. O líder também tem que ter um compromisso com a empresa, né? Promover uma cultura única, uma cultura de alto desempenho, de fatos e dados, tá? É importante também o líder resolver conflitos. O que a gente mais vê é fofocas, às vezes, nas empresas, né? Um vem falar do outro. E, às vezes, o líder não toma um posicionamento. O que é ideal quando tem um conflito? Um vem falar com o outro. Chama os dois, vem para conversar, um na frente do outro, na sua frente. Tenta focar no problema e não na pessoa, que na próxima vez essa pessoa vai pensar duas vezes e vir falar mal do outro, vai tentar resolver primeiro, né? É uma das dicas que a gente dá para resolver conflito. Os desafios atuais que a gente falou, né, um pouquinho sobre tempos, gerações, pensamentos e comportamentos. Dizem, eu não sei se vocês têm alguém da sua equipe aí da geração Z, da geração milênio, que é um pessoal bem jovem. Toda geração tem aquilo que traz de bom e aquilo que às vezes a gente tem que respeitar, que não é aquilo que a pessoa pensa. O pessoal da geração Z é um pessoal que vê carreira como algo ainda muito distante, né? Então, para eles, não está muito associado. Por que eu tenho que trabalhar tanto? Então, é importante eu saber que geração vai trabalhar comigo para eu poder identificar o que vai trazer de benefício para ela. Então, se eu tenho alguém muito jovem na minha equipe, eu tenho que envolver em projetos, eu tenho que ter um plano de carreira na horizontal e eu tenho que ter consciência que essa pessoa não vai ficar comigo muito tempo, né? Tudo tem o seu lado bom e o seu lado, né, não tão bom, que você tem que administrar. Falamos já das gerações, eu estou pulando porque a gente já falou, mas só para retomar. Quem nasceu aqui entre 45 e 64, tem alguém? Levanta a mão. Tem? Aqui, quando a gente fala das gerações, é importante falar que eu posso ter muito disso que está aqui e posso também ter um pouquinho da próxima geração, então depende. Então, o pessoal que realmente, eles têm como o trabalho como a principal razão de viver. Tem um estilo mais tradicional e individualista de se trabalhar e ficam em média de 30 a 40 anos nas empresas, normalmente. Tá? É um pessoal que tem como ideal reconstruir o mundo, por tendo em vista que nasceram depois da Segunda Guerra Mundial. O pessoal da geração X, tem alguém aqui entre 65 e 79? É um pessoal que luta pela paz, pela liberdade, já nasceu com a revolução sexual, com a tecnologia. É um pessoal que está disposto a sacrificar a vida familiar em prol do trabalho. Fica em média de 8 a 15 anos nas empresas e tem um estilo mais realizador de trabalhar. Não sei se vocês concordam, mas isso é o que os estudos dizem. Pessoal que nasceu entre 81 e 91, tem alguém aqui? Que nasceu entre 81 e 91? Não? É um pessoal que já nasceu na globalização, fica em média de tempo nas empresas 2 anos, tem um estilo mais flexível, mas olha só, eles querem crescer de maneira muito rápida na carreira.
Então não adianta eu achar que não oferecer nenhum plano de incentivo de carreira, porque eles não vão ficar muito tempo comigo. Pessoal da geração Z, que nasceu nascentes entre 93 a 2009, tem alguém aqui? Maioria? Pessoal que já nasceu com o meio ambiente, com a sustentabilidade, carreira e sucesso, aquilo que eu falei, algo ainda meio distante. O que é sucesso para você, não é para mim? Então, é uma pessoa que está repensando aí o modo de como quer trabalhar. Né? Ficam em média, segundo os estudos, 1 ano nas empresas, conseguem trabalhar ouvindo música e fazendo outra coisa, eu já não consigo, e tem um estilo mais silencioso de se trabalhar. Tá? Pessoal super conectado na internet, então isso é muito bom. Então é isso que a gente precisa observar. Qual é a geração que está trabalhando comigo? Por quê? O desafio de quem está liderando é essa diversidade. Né? E é muito bom quando eu tenho pessoas de várias gerações, porque isso só me traz coisas boas na minha equipe. Às vezes vai predominar mais uma geração, às vezes outra, mas a diversidade ela é boa, tá? No geral. E a gente vai falar um pouquinho sobre feedback, né? Nós temos 2 tipos de... O feedback ele serve para você ajudar a pessoa. Então, feedback a gente dá diariamente, de maneira informal, né, quando eu vou corrigir um funcionário, ou quando eu vou elogiar, mas ele também tem que acontecer de maneira formal, né, de você sentar junto com o funcionário e oferecer esse feedback. E o quanto isso é importante. Feedback, gente, não é... Ixi, não está passando? Não é opinião, não é bronca, não é conselho. As pessoas confundem. Então, a gente não pode nunca dar um feedback com raiva, né, agir no impulso. A gente tem que ter um controle emocional muito grande, porque você quer oferecer uma informação para obter um resultado. É esse o objetivo. Então, se você vai com um tom de conselho, de bronca, não vai dar certo. A gente trouxe aqui para vocês uma estrutura, de uma maneira ideal de como se dá um feedback. Então, começando de baixo para cima, a primeira coisa é identificar a situação. Vou dar um exemplo clássico. Não sei se vocês têm esse problema. Funcionário que chega muito atrasado. É um dos problemas recordes que a gente encontra nas consultorias. Então, como que você faz? Você chama o funcionário, pede para ele sentar com muito respeito. E a primeira coisa é você pedir uma opinião para esse funcionário. Olha, seu José, eu gostaria de saber o seguinte, você tem alguma sugestão de melhoria aqui para o nosso negócio, para a nossa empresa? Por que isso? Porque você está se colocando em sinal de igualdade, de humildade, e que você está querendo ouvir também uma maneira de como você pode melhorar. Então, você deixou ele aberto para falar se ele tem alguma sugestão. E aí você vai falar qual é a situação. Ó, seu José, estamos aqui te chamando porque gostamos muito do seu trabalho, aí você vai fazer um elogio, né? Você faz um elogio primeiro, alguma coisa. Se você não tiver nenhum elogio para dar esse funcionário, então tem algum problema. Então, a primeira coisa, você faz um elogio e fala qual é a situação. Ó, eu já estou te chamando aqui, porque você chegou atrasado tal dia, tal horário, depois tal dia, tal horário. Então, você vai mostrando e evidenciando dados. Não é falar, outro dia você chegou, não. É falar com dados mesmo, o dia que ele chegou atrasado. E o que isso impacta, né? Ó, você chegou atrasado e o fato de você chegar atrasado causa isso. A equipe não gosta, o cliente deixou de ser atendido, então você vai falar o que isso impacta. E aí você joga para o funcionário, e aí, como que você pode fazer para melhorar isso? Para resolver esse problema? Até ele entender que isso é um problema. Porque muitas vezes ele vai dar resistência, né? Ele vai começar, não, porque o trânsito, porque não sei o quê, até ele entender que é um problema. Chegar num ponto que talvez você tenha que falar, olha, para esse cargo, eu preciso que você chegue no horário. Para ele entender que aquele cargo pode ser, de repente, ocupado por outra pessoa, caso isso não mude. Mas você joga o problema para ele, e ele que tem que dar a solução de como ele vai fazer para não chegar mais atrasado. Se ele não tiver nenhuma sugestão, você ajuda com alguma sugestão. Muda trajeto, enfim, aí você vai dar alguma sugestão. E aí você marca, para daqui uma semana, vocês voltarem a conversar no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo local, para ver se houve melhoria. Então, essa é a estrutura ideal de um feedback. Tudo bem? Mitos e verdades sobre feedback. Né? Tem um mito que fala que não elogia, que estraga. Isso é mito. As pessoas gostam realmente de receberem elogio. Outro mito é,
você fala, se você acertou, não fez mais nada que a sua obrigação. Costumo dizer, né, o que é óbvio para mim não é óbvio para você. Então você não pode, se você vem com uma frase dessa, você acaba deixando a moral do funcionário muito para baixo. Ou quando você fala, mas será que até isso eu tenho que falar para você? Então nunca falem isso, gente, que isso só traz desgaste na relação patrão e funcionário. Uma coisa legal é você fazer um reconhecimento, né? Quando a pessoa fez um trabalho legal, trouxe algum resultado. Receber críticas construtivas acelera o autodesenvolvimento. O que acontece é que muitas vezes as pessoas não estão preparadas para receber feedback. Tanto quem dá, às vezes tem medo, e quem recebe. E a gente tem que começar a trabalhar mais isso, né? Se eu não começar a receber feedback, como que eu vou melhorar? É a mesma coisa funcionário e vocês. Treinamento, né? Ele serve para você reter funcionários, para você reduzir desperdício e retrabalho, retenção de clientes e melhora a imagem do mercado. Então é muito importante a gente dar treinamento. Não deem treinamento só quando a pessoa entra, pelo amor de Deus. Procurem oferecer sempre, indiquem um curso online gratuito, enfim. Façam o que possível para que esse funcionário se desenvolva. Nem todo mundo tem essa consciência de que a carreira quem faz é ele mesmo. Com relação a premiações, faça evoluções na carreira. Aquilo que eu falei, vamos crescer na carreira horizontal, mesmo que for júnior, pleno, sênior, nível 1, 2, 3, mas faça esse planejamento alinhado com o seu financeiro, com a possibilidade de que você possa oferecer isso. Você pode também oferecer benefícios, né? Por exemplo, desconto em farmácias, academias, creches, cursos de idiomas, vouchers, esses Groupon da vida. Então, assim, tem várias formas de você também estar premiando, desde que esteja alinhado a metas. Nunca dê por dar, porque senão não vai perder o sentido. Peça sugestões e recompense os melhores pelos resultados obtidos e celebre as conquistas. Sempre é importante celebrar, não pode ficar uma cultura muito só de meta, de manda, mas sem que haja alegria no trabalho, tá? Se possível, né, tem muita gente usando hoje viagens, se possível participação nos lucros uma vez por ano, enfim, aí depende da estrutura financeira de cada negócio. Faça seu colaborador se sentir como um sócio do seu negócio. Essa é a sacada, fazer com que ele se sinta um sócio. Isso influencia, você fazer elogios e homenagens, fazer com que ele participe de projetos. Eu estou indo na feira lá da Bicasa, vão comigo, né? Fazer ele se envolver. Estimular a participação dos colaboradores na busca de soluções. Reuniões periódicas para avaliar os resultados. Conversar sempre individualmente com cada um. E aplicar uma pesquisa de clima, pelo menos uma vez por ano é importante, tá? O projeto, gente, então assim, se você tiver profissionais bem selecionados, exercer uma liderança inspiradora, fornecer sempre treinamento, feedback, reconhecimento e uma remuneração justa, você tem tudo para ter uma equipe que dê mais resultado. Para que você possa fazer tudo isso, né, de maneira com eficiente e inspiradora, tá? Que você possa ter determinação, paixão, delegação, dar feedback, responsabilidade, comprometimento, humildade, enfim, uma série de coisas que é o papel aí de um grande líder. Gosto muito dessa frase que fala que as pessoas não abandonam as organizações, muitas vezes elas abandonam os seus líderes. Então tome cuidado para que você, preste atenção para que você seja um líder inspirador, para que o seu funcionário possa produzir mais, tá? Último recadinho, que acabou meu tempo, nós vamos fazer um evento gratuito sobre reforma trabalhista. Então, nós estamos com o estande aqui no Sebrae Móvel, aqui do lado. Então, quem quiser fazer inscrição para esse evento, vai ser no escritório aqui do lado do Metrô Santana, com a nossa consultora jurídica. O que isso impacta no seu negócio, vale a pena. Temos um curso também completo na área de gestão de pessoas. Vai lá no estande também, que a gente fala para vocês o dia e o horário. E um curso também completo de técnica de entrevista e seleção. Tá bom? Muito obrigada.